João capítulo 9, verso de 1 a 11. Como eu sei que você gosta de anotar, como eu sei que você gosta de escrever para não esquecer, né? Então é João 9, de 1 a 11. Nós vamos conversar a respeito deste texto. Deixa ele aberto aí, que a gente vai passear por ele hoje. Mas o verso 11, o último verso do trecho aí, diz assim: ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Fui, lavei-me e estou vendo. Abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos mais uma vez. Pai, nós continuamos na tua presença. Nesse instante, ó Deus, nós clamamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Mais uma vez, continua conosco, ó Deus, dando a tua orientação, o teu discernimento, para que, ao olharmos para o texto da tua palavra, escrito há tanto tempo atrás, inspirado pelo teu Santo Espírito, que esses textos movam a nossa mente e o nosso coração na tua direção, ó Pai. Ajuda-nos a ler, ajuda-nos a entender e ajuda-nos a colocar em prática. Guarda, Senhor Deus, este tempo desta tua igreja na tua presença, que apenas e tão somente o teu Santo Espírito tenha total e absoluta liberdade no nosso meio e lá com as crianças, ó Pai. Dá ordem aos teus anjos para que estejam nos protegendo e nos guardando. Nós oramos por Cristo Jesus. Amém. Tem um outro texto no final agora do capítulo, no final do livro do João, lá no capítulo 20, versos 30 e 31, o João, ele meio que encerrando o seu evangelho, ele diz assim, ó: na verdade, Jesus fez, diante dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. O João, quando ele termina de escrever o seu evangelho, ele sabe que muito que Jesus tinha feito, eles não conseguiram anotar. É porque eles foram, a gente sabe que os Mateus e o João foram escrever os seus evangelhos, né? Que nós conhecemos por evangelho, depois de um tempo que Jesus já havia ido para o céu. Eles sentiram a necessidade de botar no papel, porque eles começaram a perceber que estavam ficando velhos, e estavam se esquecendo das coisas. Então, o Mateus e o João, então, foram colocar no papel aquilo que eles tinham vivido. E o João colocou tudo aquilo que ele lembrou, tudo aquilo que o Espírito Santo permitiu que ele lembrasse. E aí, o que acontece? O João tem a noção, e ele diz para os seus leitores: tem muito mais coisa. Jesus fez muito mais coisa. No capítulo 21, ele diz assim: Jesus fez tanta coisa que não caberiam nos livros. Claro que a gente tem que pensar no contexto do João, na época dele, né? A questão dos livros da época dele. Não caberiam nos livros tudo aquilo que Jesus fez. Mas aqui ele conclui dizendo assim: mas o que foi escrito aqui, foi para que você, leitor, creia que Jesus é o Cristo. Creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenha vida em seu nome. Nós vamos olhar para esse texto do capítulo 9, e eu quero desafiar você hoje a abrir a sua mente, o seu coração, para permitir, e eu digo permitir, num sentido de nos abrirmos para aquilo que Deus tem para nos dizer, que às vezes a gente não está a fim de ouvir. Eu não sei se já aconteceu com você, mas de quando em quando, às vezes a gente passa por alguns momentos e eu não estou a fim de ouvir. O negócio está feio, está complicado, está tudo difícil. Eu não estou nem a fim de ouvir. Talvez você esteja passando por isso. Talvez você esteja passando aí com vontade até de entregar os pontos. E não digo a questão da fé, porque isso, né? Mas de repente você desistiu de se envolver com a igreja, com a célula,
com as coisas que Deus chamou para você. E eu sei que às vezes a gente tem vontade porque os desafios são grandes. Os desafios são tremendos. Mas, meu irmão, preste atenção. Permita-se ser tratado por aquilo que Deus tem para te dizer nessa noite. Ele já está falando com a gente de várias maneiras, né? E eu creio que mais uma ele vai falar com a gente. Primeiro ponto desse trecho aí que eu compartilhei com você, não li todo ele, mas do verso de 1 a 11. Primeiro ponto, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você o seguinte: vale a pena eu me debruçar sobre ele? Vale a pena eu investir um tempo da minha vida e ler, entender, buscar eventual detalhe? Vale a pena? Será que vale a pena? E o primeiro ponto que eu quero dizer para você é: vale a pena, meu irmão. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Vira para quem está do teu lado e diga assim: esse trecho é a palavra de Deus. Pode falar. Meu irmão, vale a pena porque é a palavra de Deus. A gente lê tanta coisa nos nossos dias. A gente lê muita coisa. Inclusive mensagem de WhatsApp que às vezes nem deixa a gente feliz. Post no Facebook. Post no Instagram também, né? Isso que chama, né? A gente se dispõe a ler essas coisas que às vezes deixam a gente triste. A gente olha para a situação que a gente vive nos nossos dias, a criminalidade que parece que cresce, saúde, educação, as questões de governo, judiciário. A gente vai ficando preocupado com tudo isso. E aí não importa qual é o seu pensamento, a sua ideologia política aí não, tá, meu irmão? Não quero discutir isso, não. Mas quando a gente começa a olhar para esses detalhes, a gente vai ficando nervoso. A gente vai ficando ansioso com tudo isso. Então, abra um tempo na sua vida e leia a palavra de Deus. O Paulo, quando escreve lá para o Timóteo, na segunda carta, verso 3, 16 e 17, Paulo diz assim, ó: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vale a pena você ler o Evangelho de João, e não apenas o Evangelho de João, mas toda a Bíblia. Vale a pena porque é a palavra de Deus. E ela faz isso com a gente. Ela nos inspira, ela nos ensina, nos repreende, nos corrige. Ela faz isso comigo e com você. Segundo ponto, quando a gente olha para um texto desse, a gente vai perceber o cuidado de Deus para com a gente. Eu não sei se você já pegou um metrô em São Paulo, na estação da Sé, às 18 horas. Alguém já teve essa experiência de vida aqui? Depois dá uma olhada na internet, meu irmão. Você entrou na estação da Sé nesse horário, acabou a sua vontade. Você já comeu sardinha em lata? Quem já abriu uma lata de sardinha, levanta a mão aí. Quem já viu? Ah, é aquilo lá. Você entrou na estação, você pode querer ir para aquele vagão, mas o povo vai te levando para o outro vagão e não tem o que você faça. Você vai para esse vagão. Não tem jeito. É muita gente. Várias vezes eu passei por essa experiência maravilhosa, né? E eu comecei a olhar para algumas pessoas. E comecei a pensar, o que será que está acontecendo com essa pessoa? Qual o problema? Qual a angústia dela? E quantas pessoas estão ali na mais absoluta solidão? Às vezes aqui, sentado aqui. Quem sabe hoje você está aqui com esse sentimento de solidão, com esse sentimento de que ninguém te vê, que ninguém presta atenção em você. Quem sabe você está passando por isso? Eu quero que você preste atenção. Enquanto Jesus caminhava, viu um cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele
ou os pais dele? Nós vamos conversar sobre essa questão um pouquinho mais para frente. Mas primeiro, meu irmão, eu quero dizer para você, e olha para mim nesse instante, Jesus está vendo você. Diga para quem está do teu lado aí, quem sabe desanimado, quem sabe triste, Jesus está vendo você. Pode falar. Jesus está vendo o seu choro, pode falar. Jesus está vendo o que você está passando, meu irmão e minha irmã. Eu lembro que eu tive a experiência de, na estação da Sé do metrô, num horário de pico, onde você não tem controle para onde ir de tanta gente, de tão apertado que é. Eu tive a sensação muito clara de Deus olhando para mim. Deus olhando naquele mundaréu de gente, que não tem outra definição, hein? Quero ver você traduzir mundaréu. Aquele mar de gente, aquela quantidade de gente. Eu senti Deus me vendo, falando comigo e tratando comigo. Jesus, ele está caminhando e ele vê esse cego. Ele vê esse homem. E dá a impressão que ele puxou um assunto, que ele foi na direção desse homem, que ele começou a conversar, tanto que os seus discípulos fazem o quê? Perguntam para ele, mestre, por que ele está cego? E aí tiveram a informação lá que era um cego de nascença. Então, eles tinham alguma informação dessa pessoa. Jesus viu esse homem. Jesus olhou para esse homem. Meu irmão e minha irmã, se hoje as pessoas que têm alguma deficiência visual, e às vezes essa deficiência visual completa, já enfrentam lutas nos nossos dias, com toda a nossa tecnologia, com material em braille, com um certo cuidado do Estado e da sociedade para com essas pessoas, já passam por extremos desafios. Imagina 2000 anos atrás. Essa pessoa nasceu sem enxergar nada, na mais absoluta escuridão. Ele cresceu, você consegue imaginar isso? Ele cresceu sem enxergar nada. E nessa época ele não teve condições de ir para uma escola de deficientes visuais como a gente tem hoje, que tentam suprir essa deficiência com vários treinamentos possíveis hoje. Transplante de córnea, tantas coisas que a gente tem à disposição. Esse rapaz não, ele cresceu desse jeito. Ele não conseguiu aprender um trabalho. Ele não foi treinado em fazer absolutamente nada. Hoje, nos nossos dias, graças a Deus, graças à tecnologia, você tem, as pessoas com deficiência visual têm toda a chance de estudo, de capacitação, de formação, de mestrado, doutorado, de se tornar um cientista. Nós temos hoje essa possibilidade. Mas há 2000 anos atrás não tinha. E o que sobrou para essa pessoa? Esmolar. Ele só ia conseguir sustento pedindo. E olha que coisa terrível. Que coisa terrível deve ser isso. Você não ter condições de suprir a sua necessidade, necessidade da sua família, e você vai ter que pedir. Depender da boa vontade dos outros. Olha que coisa terrível. Por isso, cuidado quando você passar num semáforo, cuidado quando você passar por alguém que está pedindo. Cuidado, para não julgar todo mundo do mesmo jeito. Precisamos ter esse cuidado. Então, essa pessoa estava lá, na sua vida extremamente limitada, dependendo totalmente dos outros. Mas a história desse homem mudou. A história desse homem mudou. Por quê? Jesus ouviu. Jesus ouviu. Como ele viu tantas outras pessoas, mas ele vai na direção desse cego. E aí começa esse bate-papo. Meu irmão, eu não sei se você está com febre, eu não sei se você está com fome, eu não sei se você está angustiado, eu não sei como é que está o teu coração. Alguns eu sei, né? Mas a grande maioria eu não sei, a não ser que você venha e me conte.
A não ser que você venha e me fale, que a gente converse. Mas eu quero dizer uma coisa para você, e presta atenção, meu irmão, minha irmã. Deus está vendo você. Ele está vendo exatamente o que está acontecendo no seu coração. De repente você pode estar angustiado aí, triste, ninguém sabe, ninguém me vê, ninguém presta atenção. Deus está vendo você. Deus está cuidando de você. O Salmo 139, verso 1 diz o quê? Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Olha que coisa maravilhosa. O Salmo 44, verso 1. Porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. Deus vê, Deus sabe, Ele sabe exatamente como é que você está nesse instante. Meu irmão, minha irmã, não fique desesperado, achando que você está sozinho. Achando que você está enfrentando tudo que você tem que enfrentar sozinho. Deus sabe exatamente o que está acontecendo. E o mais maravilhoso de tudo isso, meu irmão, minha irmã, é que Deus não apenas vê, mas Ele age. Diz para quem está ao teu lado aí. Deus vê o seu sofrimento e Deus vai agir. Pode falar. Eu não sei se você conhece a história desse cego aqui, né? Porque tem outros, Jesus curou outros. Mas esse aqui, Jesus então se aproxima ali, os discípulos perguntam para ele, Jesus, quem que pecou? Foi ele, foi os pais, para que ele nascesse cego? Geralmente a gente quer justificar alguns eventos das nossas vidas. Ou a gente precisa de uma explicação. E comumente, quando a gente passa por problemas, uma das primeiras perguntas que nós fazemos é: por que Deus? Por que comigo? Eu sou um servo seu, eu frequento a igreja, eu vou na célula, eu sou um corintiano. Ah não, corintiano não. Eu busco o Senhor. Por que comigo? O que eu fiz? Né? E a dúvida dos seguidores de Jesus foi essa. E é interessante isso. Por quê? Quem que pecou? Por que eles fazem essa pergunta? Porque na época havia um conceito, uma ideia associada a todo tipo de doença. Todo tipo de enfermidade era ligado ao castigo de Deus. Estava doente, é porque era castigo de Deus. Essa era a ideia no passado. E o pior, que tem muita gente que hoje pensa assim, viu? Tem muita gente que ainda pensa assim nos dias de hoje. Fulano está doente. O que será que ele fez? O que será que ela aprontou para estar doente? Fiquei sabendo de uma irmã que foi parar no hospital ontem aí. O que será que ela aprontou? Não é assim que a gente... Tem gente que pensa assim. Tem gente que acha que ainda é desse jeito. Meu Pai do céu. Mas naquela época, então, isso era muito mais forte do que era nos nossos dias. E o que é que os discípulos vão perguntar? A dúvida deles era óbvia. Não foi ele, não foi os pais. E aí eu vou confessar para você uma angústia minha. Primeira vez que eu comecei a entender um pouco o que eu comecei a ler, e a primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei assim extremamente confuso. Porque eu olhei, e Jesus respondeu assim, não foi ele quem pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse a obra de Deus. Eu confesso que eu entrei em crise. Falei, como assim? Como é que Deus faz isso? E nessa época eu confesso que eu ainda não tinha muita noção da questão do pecado, né? E nessa época eu também jogava muito das coisas em Deus, a culpa em Deus. Poxa, como assim? Então quer dizer que Deus permite que alguém fique nesse estado só para agir e fazer a sua obra na vida desse indivíduo? Assim como eu já pensei assim, eu não tenho dúvida que tem muita gente hoje que pensa assim. Pensa que qualquer coisa que acontece na sua vida
é culpa de Deus, ou é castigo de Deus. Tome cuidado, meu irmão, isso não é pensamento, isso não vem de Deus, se você está com um pensamento desse tipo. Não vem de Deus. Não vou falar de quem vem, tá bom? Mas só tem dois, Deus ou é Ele mesmo. Você entende isso, meu irmão? Quando a gente olha para o grego, aí eu fui estudar um pouquinho, fui chamado, fui estudar e alguém me ensinou que no grego, que foi a língua que foi escrita o Novo Testamento, ela é uma língua muito mais rica do que a nossa, e ela, com poucas palavras, conta muito mais história, muito mais detalhes. E, na realidade, a melhor tradução para isso é, já que, eu vou resumir, tá bom? Já que essa pessoa está desse jeito, Deus vai manifestar a glória dele nessa pessoa. Não é que Deus tenha provocado, não é que Deus tenha feito, porque quando a gente pensa que Deus faz tudo isso, a gente tira a culpa do pecado da humanidade, do meu e do seu erro. A gente começa a achar que o ser humano é um coitadinho e que está aí nas mãos de um Deus que quer usar a gente de cobaia para as coisas. E pior de tudo, meu irmão, tem muita gente, muito cristão, pensando dessa maneira. Mas quando a gente vai ler, de fato, a gente vai estudar um pouquinho mais, a gente começa a perceber o quê? Que no grego, Jesus está dizendo o quê? Não foram eles que pecaram, não foram os seus pais. Mas como isso aconteceu? Já que isso aconteceu, a glória de Deus vai se manifestar na vida dele. Meu irmão e minha irmã, o que Jesus faz? Vamos ler? Vou pular aqui, vou lá para o 6. Depois disso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. Meu irmão, minha irmã, você já parou para pensar por que as coisas acontecem na sua vida? Antes da gente ver essa história da lama aqui, deixa eu perguntar para você. Você já parou para pensar por que as coisas acontecem na sua vida, na minha vida? Rapidamente eu vou dizer para você algumas coisas. O que você está passando pode ser por causa de um pecado? Pecado que você cometeu? Pode ser. Pode ser. A palavra nos diz isso. Alguns pecaram e, como consequência do pecado, tiveram as consequências. Pode ser. Lembra do Jonas? Deus falou para o Jonas o quê? Vai pregar em Nínive. O que o Jonas fez? Nínive é para lá, ele para o outro lado. Aí ele vai parar na barriga de um peixe. Você consegue imaginar o Jonas? Ou você consegue se imaginar na barriga de um peixe? Se fosse eu iria dizer o quê? Ah, Senhor, por que eu estou aqui? O que eu fiz? Desobediência. Então, às vezes a gente passa algumas coisas, meu irmão, minha irmã, por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência. Mas há outros problemas, outros eventos que a gente passa na vida da gente, que tem a ver com a vontade do próprio Deus. Jesus Cristo foi levado para o deserto para ser tentado. Olha que coisa! Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. Quem levou Jesus lá? O Espírito Santo. Olha só. Jesus precisava passar por isso. Jesus precisava experimentar essa tentação, para que ele, então, vencendo a tentação, fosse capacitado, por assim dizer, para nos oferecer a salvação. Sendo tentado, não pecou. Venceu a tentação. E agora, então, ele está apto para nos salvar. Então, às vezes a gente passa por algumas coisas, por alguns problemas, porque o próprio Deus quer nos capacitar, quer nos qualificar, quer nos aproximar dele mesmo. E vou dizer uma coisa, se você é igual a mim, você ora muito mais quando você está com um problema. Verdade ou mentira?
Dificilmente o ser humano, ele manifesta a sua gratidão assim, todo dia. Dificilmente. Ô Senhor, obrigado pelo salário. Senhor, obrigado porque o mês acabou e sobrou salário na minha conta. Muito obrigado, Senhor. Deus, obrigado porque eu não fiquei doente. Nós temos dificuldade em sermos gratos. Dificilmente a gente lembra de Deus quando tudo vai bem. A maioria, tem exceção? Tem. Mas quando a gente passa por problemas, quando alguém fica doente, quando a gente perde o emprego, qual é a primeira coisa que a gente faz? Manda um WhatsApp para a Dirce, que é do Ministério de Intercessão. Dirce, bota meu nome na lista, porque o negócio aqui está acontecendo assim, assim, assado, desse jeito. Ora por mim, ora pela minha família. Não é assim? Não só você vai orar, mas você quer que muita gente ore a seu respeito. Sobre o assunto, sobre aquilo que você está passando. Então, meu irmão, minha irmã, pode ser que o que você esteja passando aí seja reflexo dessas coisas que a gente falou. Quem sabe um pecado, uma desobediência, algo que você entristeceu a Deus e está sofrendo a consequência. Quem sabe Deus está testando você, provando você, aprimorando você para o ministério que Ele tem, para o ministério que Ele quer. Deuteronômio 10:17 diz o seguinte: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos. O grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. É interessante esse texto aqui, que primeiro há uma exaltação da pessoa de Deus, o soberano dos soberanos, o Deus dos deuses, e depois no final desse versículo, ele diz, e traz assim a questão da humanidade, né? Deus não é parcial. O que é ser parcial? Se eu tiver só um pedaço de pão, para quem que eu vou compartilhar esse pedaço de pão? Para um desconhecido ou para um conhecido? Para um conhecido. Isso é ser parcial. Isso é natural no ser humano. É natural. Eu tenho apenas 1 quilo de carne. Vou precisar fazer comida para 100 pessoas. Para quem que eu oferecer primeiro esses pedacinhos de carne, 1 quilo? Para minha família ou para os meus conhecidos. Isso é do ser humano. Deus não é assim, graças a Ele. Ele não é desse jeito. Ele não é como eu sou, não é como homem. E além de não ser parcial, também não aceita suborno. O que é suborno? Aquela graninha para eu tentar fazer a minha vontade, né? É isso que é. É interessante esse texto, que depois de dizer quem Deus é, mostra que Ele não é como nós, seres humanos. Então, o nosso Deus, que é soberano, Ele age do jeito e da forma como Ele quer. Eu quero encerrar falando sobre o agir de Deus. Jesus foi até o cego e fez o quê? Lama com saliva. Você consegue imaginar isso? Olha, eu li vários comentários bíblicos. Vários. Difícil a gente entender o porquê de tudo isso. Você faria desse jeito? Se você tivesse o poder para curar um cego, você faria assim? Muito provavelmente não. Nem eu, nem você. Não sei do jeito que você faria, mas eu seria diferente se eu tivesse esse poder. Mas a maravilha de tudo isso é que eu não tenho esse poder. Jesus tem esse poder. E eu acho que Ele fez isso aqui para mostrar exatamente para mim e para você que o agir dele é do jeito que Ele quer. Não é do jeito que eu quero. Já falei um dia que você já pensou se a gente tivesse poder muito grande? Aquele poder do Jedi ou o poder do super-homem, sabe aquele olharzinho de raio laser, assim, ó. Se a gente tivesse esse poder que passa nos filmes, aí nas histórias de ficção científica, meu Pai do céu.
graças a Deus nós não temos esse poder. Graças a Deus é Ele, e é só Ele. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, verso de 1 a 15, conta um registro de uma batalha. Verso 15 diz assim: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E Deus manda o Josafá com seu exército minúsculo diante do que estava vindo. Ele manda o Josafá com o exército na frente. E sabe o que ele faz, se você se lembrar do texto? Ele pega o chamado Onai, e pega o conjunto e bota na frente do exército. Gente, não tem estratégia de guerra, não existe isso. Né? Se você quer guerrear, você tem que pelo menos tentar fazer uma surpresa. E Deus manda a banda na frente do exército. E vai o exército e na frente a banda. Mas era para ir quietinho? Não, era para ir tocando. Olha que loucura. Você daria uma solução dessa? De jeito nenhum. Por quê? Porque eu e você não somos Deus. E o que acontece quando o exército de Josafá chega no lugar? Todo o exército inimigo morto, derrotado. Deus agindo. Deus agindo. Isaías 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer para escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Meu irmão, minha irmã, nós nos esquecemos muitas vezes da questão da soberania de Deus. Da soberania de Deus. E a gente quer fazer as coisas, a gente quer resolver as coisas do nosso jeito. Graças a Deus, que Ele é misericordioso e soberano para agir do jeito que Ele quer, e não do jeito que eu e você queremos. Para encerrar, eu vou ler com você agora os versos de 1 a 11. Sabendo de tudo isso, pensando em tudo isso, preste atenção no texto que o João deixou para a gente. Enquanto Jesus caminhava, viu um cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais. Mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este que ficava sentado pedindo esmola? Olha que interessante, né, a resposta. Uns diziam: é ele. Outros, não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Olha que interessante. Ele passa por esse agir de Deus e as pessoas ao redor parece que não veem. Ele precisava dizer: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? E o testemunho desse homem é muito simples. O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Meu irmão, minha irmã, Jesus quer fazer uma transformação na sua vida, em todos os aspectos. Ele quer te dar a salvação, Ele quer te livrar do inferno, Ele quer te dar o céu, mas Ele quer mudar agora a sua vida hoje. A
as coisas pelas quais você passa, te ajudar a enfrentar a situação, os desafios. Eu fico imaginando se alguém, eu não sei, a gente não sabe se de repente alguém chegou no cego e falou assim, não deixa ele passar não, ele vai passar. Ele cuspiu no chão, fez lama, quer passar no seu olho, não deixa, não deixa. Você já tentou imaginar isso? Quantas pessoas vêm do nosso lado e dizem, não faz isso não, para com isso, vai na igreja não vai na célula não, bobagem, para que ler a Bíblia? Para quê? Não faz isso não. Meu irmão, minha irmã, eu quero desafiar você a aceitar o tratamento que Jesus tem para você. Pode ser um tratamento diferente, esquisito, pode ser que você não entenda o porquê de algumas ações, mas ele tem um tratamento que é para você. O tratamento que ele tem para mim é para mim. O que ele faz comigo é diferente do que ele faz com você. Qual é o meu desafio e o seu desafio? Aceitarmos o tratamento de Jesus para as nossas vidas. Para a gente encerrar, vira para quem está do teu lado e diga assim, aceite o tratamento de Jesus para você. Aceite, meu irmão e minha irmã, o tratamento que Jesus tem para a sua vida. Baixe mais uma vez a tua cabeça, fecha mais uma vez os teus olhos. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pela tua palavra. Teu Santo Espírito abra a nossa mente e nosso coração para que possamos entender e, entendendo, colocar em prática a tua palavra. Deus, o Senhor tem tratamento para cada um de nós. E o tratamento é diferente para cada um de nós, pois somos diferentes. Passamos por problemas diferentes. Temos personalidades diferentes. Ajuda-nos a aceitarmos e nos submetermos ao teu tratamento, para que possamos com alegria sermos transformados pelo Senhor. Eu oro, Pai, agradecido por Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.